Hoje eu quero te dar uma aula sobre franja. E não é qualquer franja, até porque quando nós vamos trabalhar em cabelos cacheados, e aqui eu tenho uma cacheada que está quase no final do processo da transição. A gente consegue perceber, até pelo efeito do cabelo, e tem um loiro, né? Ainda nas pontas tem um pouco de liso, mas boa parte do cabelo dela já está natural. Aí o que acontece? A cliente, quando ela está nesse ponto, ela usa às vezes cacheado, mas ela também usa escovado. E esse é o desafio, porque o calor do secador, ele acaba também alisando um pouco o cabelo. Aí a cliente resolve que ela quer uma franja, mas ela escova e ela também usa natural. E aí que entra o impasse para nós. Qual é o tipo de franja para encaixar nessa altura, que está o cabelo dela, que ela possa usar escovado, mas quando ela quer usar cacheado, não fique curta demais. Porque cortar nele liso é uma coisa. Eu aprecio muito cortar franja depois de seco. Porque tu tem mais dimensão do comprimento que a franja vai ficar. Porque ele molhado a gente corta e o cabelo encolhe. Então a franja tá super em alta, mas eu prefiro muito aquela franja que ela vai ficando em degradê. A galera chama aí de franja butterfly, ou que sobra aquela pontinha. Porque também o que acontece com esse tipo de cabelo é que a cliente prende bastante. Às vezes por ela não conseguir arrumar aquela ponta que ainda não tá natural, como o restante do cabelo, é muito mais fácil prender. Só que se eu prendo, a franja ela é um excelente recurso para deixar um contorno no rosto. E deixar ela com um acabamento mais alongado para as laterais é bem bacana. E qual é o segredo? Nós iniciamos uma guia no centro, em sentido vertical. Eu posso definir um comprimento antes, né, pegando apenas uma pontinha de cabelo aqui, para ter mais ou menos a noção de onde eu quero o início desse comprimento, e dou um pique em caimento natural. Eu vou definir aqui a ponta do nariz. Porque esse cabelo cacheado, ele vai subir para a linha da sobrancelha. Então, aqui está a referência da minha guia. Como ela não tem muito cabelo, eu vou trabalhar em 90 graus. E aí, eu vou remover na pontinha da tesoura, no point cut. Tá? Bem no centro, mantenha ela aqui bem no nariz. Soltou. Agora eu removo uma linha diagonal e trago para essa guia fixa no centro. Agora, eu quero que ela fique uma franja super encaixada. A posição da mão e do corpo faz bastante diferença. Eu gosto de fazer o contorno para cá. Posiciono, giro bem o meu dedo. Claro que como eu tô cortando ele seco, normalmente quando a gente solta, ele fica um pouquinho mais durinho. Mas eu quero essa franja bem encaixada. Guia fixa, vou pegar essa outra porção aqui e vou trazer para o meio. Mantenho o nariz, giro a minha mão e essa mechinha de baixo, ela fica maior que a de cima, tá vendo isso? Porque quando eu confiro na horizontal, olha o que forma aqui. Uma linha diagonal, que é o que vai fazer com que ela fique curta aqui no meio e ela dê esse acabamento mais alongado, que fica super charmoso. A cliente vai fazer um preso, sobra esse cabelinho aqui para dar um contorno bonito no rosto. Volto para a guia do meio, pego uma risca diagonal e agora eu mudo a posição do meu dedo. Parei no meio. E vou virar o meu corpo agora para o outro lado para manter essa inclinação e a pontinha pro lado de lá. Tá bem simples, uma guia no centro. Puxo mais 2 subseções com guia fixa. E aqui eu tô trabalhando um ponteado um pouquinho mais profundo, porque isso ajuda esse cabelo já a ficar bem desenhado. Olha que lindo esse desenho.
Aí eu confiro. Sentido horizontal, ela vai formar essa diagonal. Às vezes, quando eu quero criar um pouquinho mais de textura, eu já aproveito e trabalho em deep cut, que ajuda na texturização. E a mesma coisa no outro lado. Como eu cortei com ela sequinha, eu só vou dar uma arrumada aqui. E já te mostro esse acabamento pronto. Acabamento lindo, como tu pode perceber. Fica bem aquela pontinha charmosa. Dá para seccionar bem uma porção para cada lado. Como ela tá mais alongada, é uma franja que tipo a gente coloca pro lado e ela para tranquilamente. Mas eu tenho que pensar que ela pode usar escovadinha pro lado, ela vai trabalhar um penteado. Aqui minha ênfase contigo é a franja. E no cacheado, ela vai ficar aquele comprimento bem na altura da sobrancelha e vai encaixar bem no corte dela, que tá nesse sentido um pouquinho mais de long bob, na altura do ombro. Mas o formato é lindo. E se desmonta aqui, porque você pode fazer isso em vários comprimentos, né? Eu vou deixar ela bem soltinha pra frente, pra você ver que ela fica do curto para o longo. Fica bem em degradê, fica muito legal. E aí a bonita quer usar mais estilosa, colocar pro lado, dá pra montar. É uma franja que por causa do ângulo e da texturização, olha como ela para bem aqui, ó. Repara esse detalhe da texturização da ponta da tesoura. Aí a gente só coloca um spray. E fica lindo.